E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, Bom, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês essa obra aqui, Subsolo, de Bianca Pinheiro e Greg Stella. Eu preparei uma apresentação de slide com um conteúdo bacana falando a respeito dela. Eu vou compartilhar dela. Vocês devem estar conseguindo ver aí. É, e aí a gente tem a capa e o título é Subsolo. E aí eu coloquei assim, uma jarra de reflexões. É, Porque realmente esse quadrinho aqui, ele traz muitas reflexões. E a editora é a editora Pockman que publicou ele. No final da apresentação do slide, eu mostro mais imagens do livro. Então, a obra é um quadrado de faces expoentizadas pelos reflexos denunciados pelo lançamento de quem ousa, a partir da leitura, se estimular nessa reflexão. Então, é como se fosse essa obra, é como se fosse um dado, e aí a pessoa, à medida que ela joga, né, ela lê, ela consegue é, endossar-se na reflexão proposta da obra. E para começar, só o título já é um baita de um lançamento. É um lançamento desse quadrado, desse dado, né? Sob o solo nos leva a uma diversidade de interpretações, uma porta para o subconsciente, ou não necessariamente. Depende das águas que se ler e depende da coragem de quem formula as impressões, né, a serem passadas pelas interpretações dos nossos sentimentos para com a obra. É, para começar, a obra é quase como um jogo de pular corda, onde a corda existe e, neste caso, a corda seria o contexto, né? A guerra acontecendo e os personagens entram na corda e começam, de repente, a pular e contar os pulos. Neste caso, é a entrada num bunker. Então, a obra ela funciona como se fosse um jogo de pular corda, né? E aí, no começo, principalmente no começo, é demonstrado isso ao os personagens entrarem no bunker. É como se o local, né, onde acontece a história, que é o bunker, ele é como se ele fosse uma corda batendo e os personagens entram, né, de repente, de uma hora para outra e começam a pular os acontecimentos, né, que a gente vai encontrar durante a história. Para quem não sabe o que é um bunker, é conhecido por ser um abrigo subterrâneo que ficou conhecido a partir da Guerra Fria. Na época, a estrutura era feita de estruturas fortes em concreto abaixo do nível do solo. Então, o subsolo, nesse, nesse esquema de figuração, significa alguma coisa que está
submerso, né, sobre alguma coisa. Então a gente vai ter sobre a obra, ela se passa realmente num bunker, no subsolo, mas as reflexões são bem, bem sintonizadas com sub-reflexões que ficam em nós. Então eu trouxe aqui uma imagem ilustrando um bunker, e aí eu trouxe as primeiras páginas do quadrinho, né? Aqui mostrando o personagem principal, os personagens, né, que vão desenvolver toda a obra entrando no bunker. E tem um efeito engraçado porque a maioria dos quadros são bem simples, né? Mas eles conseguem transmitir a mensagem, né? Eles pedem um pouco de ampliação da visão, e isso qualifica muito a obra. Acho que sem isso ela não conseguiria atingir o propósito. Esforços e seus subcontrastes, né? Se esforçar é revelar, e para isso existem diversas formas, não é mesmo? Aqui na obra, já dentro do bunker, os personagens passam por diversos desafios, tais como o escuro, divisão de bens, definição de prioridades das necessidades, lembranças tristes, expectativas desesperançosas, fome e mais um monte que você precisará ler e experimentá-los no contexto, né? Esse tempero acaba sendo bem semelhante ao tempero do qual enfrentamos em diversos momentos na nossa vida. A surpresa, o que não se esperava que aconteceria, mas no fundo já sabia que iria acontecer. Aqui eu trago uma imagem mostrando como os autores desenharam os personagens. E aí a gente vai ter um personagem que ele tá machucado, e o outro ele tá bem. E aí as histórias vão acontecer a partir desse desenvolvimento, né? E também do bunker. A morte. Nesse contexto, a morte está no limite em que se encontram os personagens, fechados no bunker. Começam a lutar em algum momento pela sobrevivência, inclusive sobrevivência das memórias. Do lado de fora do bunker, essa luta faísca a significância do amor humano, que mesmo diante de momentos como esse, ainda existe força, gasto de energia para lembrar, nutrir um sentimento que dentro das condições estava longe. A obra demonstra isso muito bem. Existe um momento em que a intimidade dos dois personagens que se encontram no bunker começam a dividir uma lata de feijão. Quem diria que uma lata de feijão poderia ter esse valor todo? Solidão e sua chamada. Uma outra passagem marcante é a luta do personagem principal contra um mosquito que não era para incomodar, mas acaba incomodando muito. Talvez fosse um aviso de que a solidão estava a caminho. Depois de diversas tentativas de comunicação através de comunicadores pedindo ajuda, esse personagem se vê com um companheiro morto, imerso em uma loucura. Acaba chorando suas últimas forças para se curar desse transtorno em que se encontra. Busca conversar com um colega morto diante de si, talvez para manter a faísca, a chama, a esperança acesa. E aí, nesse contexto, né, é, o personagem entra com um colega machucado
dentro do bunker, e aí vão acontecendo várias coisas, né? Eles enfrentam o escuro e conseguem acender uma luz. Tem a dor do colega, tem um equipamento de comunicação que o personagem principal fica tentando um monte de vezes comunicar, tem a fome, tem essa lata que eles encontram, tem o mosquito que aparece. E todos esses elementos que vão sendo colocados na trama tem uma subtrama, um contexto que nos leva a refletir sobre a vida. E aí tem esse momento que a enfermeira chega também e entra no bunker. Ela, em um momento, uma nova personagem chega ao bunker e entra como uma espécie de familiaridade difícil de interpretar a primeiro momento. Ela chega com bastante intimidade, como se ela tivesse feito e programado para fazer aquilo. Ela adiantada busca cuidar dos personagens e acaba se envolvendo ou nos envolvendo com a sua forma de cuidar, né? Isso muda a paisagem interpretativa desse momento, e aí dá um impulso para pensar no acontecimento passado. Ela consegue tirar açúcar do fundo do jarro e dissolvê-la, se é que me entendem, aguçando ainda mais o sabor da trama. Então essa enfermeira é quase que uma colher ajudando a dissolver o açúcar, né? Um monte de açúcar que ficou na jarra de suco. É bem interessante essa personagem quando ela entra na obra. Daqui em diante fica por sua conta. A obra é um choque de reanimação. Ela arranha com força, mas é uma força que precisamos colher. E ela explica isso tão bem que dá sabor para esses arranhões, a obra. Muito mais coisas acontecem, mais personagens chegam e mais realces que focam e arranham e estapeiam e empurram e mordem e gritam em nós acontecem. E como em uma roda rodando, precisa de freio e comando de freios para orientar a sua velocidade de forma inteligente. Depois de ler essa obra, você conseguirá perceber que você é essa roda e todas essas reflexões são razões para digitar freios em nossos subsolos da vida, os nossos subconscientes de reflexão da vida. Aquele açúcar que fica debaixo do jarro em nós, pedindo assim, implorando para que a gente dê uma chacoalhada e misture ela no nosso envolvimento com a vida para gerar mais sabor. E essa açúcar está aí, tá? A obra ela mostra claramente que todos nós temos esse tipo de açúcar. Agora eu vou falar um pouco das vantagens. As vantagens que eu encontrei. Os bonecos que representam os personagens possuem cognitivamente uma vantagem relacionada aos estereótipos de aparência. Acontece um desvinculamento receptivo de cultura relacionada à comunicação que eles carregam na obra, porque eles não carregam nenhum traço estereotipado por nós, né? Seres humanos e consumidores de elementos midiáticos, audiovisuais, né? Esses produtos que estereotipam e meio que cognificam impulsos de interpretação que às vezes são nocivos, né? Às vezes comunicam bem, às vezes dificultam a interpretação. Então, nessa obra não tem, porque os bonecos são bonecos palitos mesmo, né? Esse é um quadrinho bom de pegada, tem um acabamento bom, o trabalho editorial está excelente. Eu acredito que se ele não fosse simples, esse quadrinho,
ele não conseguiria atingir o objetivo. Sua narrativa gráfica impacta muito e consegue fazer brotar densidade com a narrativa textual. E o impacto fica até maior, mais bem colocado. Então, eu achei um quadrinho excelente. Quando eu adquiri e li, eu agradeci e tenho o prazer de agradecer. Obrigado, Greg e Bianca, pela obra. Muito bom, muito boa. Bom, e agora, como prometido, eu vou mostrar para vocês melhor. Esse é o quadrinho. Ele tem um acabamento muito bonito. O toque nele é muito, muito bom. Ele tem uma certa camada áspera, né? Aí fica bom de pegar. A sobrecapa também é linda. Né? Preto. E aí eu vou mostrar um pouco para você. É um quadrinho pequeno, mas em cada quadro a gente consegue se envolver. Viu? Igual um dado de 6 faces. Não, não é 6, 8, né? Agora eu vou buscar umas partes chaves que eu falei. Bom, vocês podem ver o personagem principal no comunicador, tentando se comunicar. Aqui ele lutando para lembrar da garota dele. Aqui ele brigando com um mosquito. E na minha opinião, esse mosquito representa a chegada da solidão, né? O amigo prestes a morrer. Aqui, essa é a passagem. Agora eu vou mostrar a enfermeira chegando. Essa é a enfermeira. Ela chega com familiaridade no processo, ela clama uma reflexão. E aí, depois disso que eu falei, tem outras coisas que acontecem, né? Que eu não cheguei a falar. Mas aí vocês adquirem ou pegam aí na internet. Eu acredito que seja fácil de achar. O preço dele é razoável, é bom. O preço, ele não é um quadrinho caro e é um produto excelentíssimo, de alta qualidade e com um alto teor reflexivo. É uma coisa assim que eu gosto muito. Então eu resolvi indicar e fazer essa apresentação. Se você gostou da resenha, dessa apresentação do quadrinho, não se esqueça de deixar o seu like aí, que faz uma diferença no canal, ainda mais que é um canal que está bem no começo, então ele está bem em desenvolvimento ainda. Então a gente precisa de sua ajuda. Não se esqueça também de se inscrever para dar aquela força e compartilhar. E caso queira deixar algum comentário também, fique à vontade. A gente se vê no próximo vídeo. Um abração.